Bem-vindos ao Itesk Talks. Itesk Talks é o local onde você ouve quem está mudando o mundo através de empreendedorismo, tecnologia e inovação. Hoje eu vou conversar com o Felipe Carvalho, e eu já ouvia falar do Felipe há muito tempo, né? E no Itesk Connection de setembro, ele participou de um painel que aí eu fiquei ouvindo, eu falei, putz, a hora que acabar o painel, eu vou pegar ele e falar, cara, bora conversar um pouco no Itesk Talks, porque vai ser bem bacana. Felipe, obrigado aí pelo tempo, por ter conseguido arrumar um espacinho pra gente falar, cara. Fernandão, obrigado. Para mim é uma honra participar aqui com você. Itesk, para mim, que é um grande parceiro de muitos anos, desde Francisco Soetel, Benício, Thiago Matsumoto, Luiz Schmidt, Luciano, e agora essa gestão incrível da Luísa também. Para mim é uma satisfação imensa sempre estar com vocês. A Luísa está fazendo uma gestão junto com o Luciano, com a Feliciana, com todo o time, bem diferente, né? E tem trazido bastante oportunidade de projetos novos, né? A gente está começando, mas para quem ainda está vendo, de repente, o Felipe pela primeira vez, o que eu acho que é difícil, mas fala um pouquinho quem é o Felipe, se apresenta para o pessoal que de repente tá tendo a oportunidade a primeira vez de te ver. Legal. Eu sou um empreendedor, né? Eu me considero um empreendedor, comecei a trabalhar desde os 15 anos, mesmo como funcionário aí do meu pai de office boy na imobiliária, depois setor educacional há 25 anos, entrei em 2012, tive a oportunidade de ser sócio de uma startup, imagina ali em 2012, foi uma experiência brusca, né? A gente teve a pouco cupom de desconto móvel, mas a gente estava um pouco fora, né? A tecnologia muito avançada do tempo, então são aprendizados. Tive a oportunidade de vivenciar o setor público também, então de 17 a 19, como diretor de desenvolvimento econômico, inovação e tecnologia na prefeitura de Santo André, depois estruturei Govtech, enfim. E hoje eu entendi que o meu segmento, eu estou muito dentre outras atribuições, das cidades inteligentes, que acaba abrangendo toda essa gama de atividades e olhando principalmente para o lado humano, como é que a gente ajuda as pessoas a se desenvolverem e aí a cidade cresce de uma forma orgânica como consequência disso. Eu costumo fazer uma brincadeira, né, Felipe, que Smart City, cidade inteligente, encontra as pessoas de formas diferentes. A primeira vez que eu tive contato com Smart City foi no conceito de sociedade 5.0 que o governo do Japão lançou, acho que foi 2017, 2016, que a grande pergunta deles era como que a gente usa a tecnologia em prol do ser humano sem deixar o ser humano doido, né? E aí ele faz uma analogia de sociedade 1.0, que era os nômades, 2.0, agricultura, 3.0, industrial, 4.0, a internet das coisas, IoT, informação em massa, e a proposta que surge qual é a próxima sociedade que a gente vai criar, que eles batizam como sociedade 5.0, e que eles falam, bem, a única forma dessa tecnologia ser extremamente saudável é a gente inverter e colocar o ser humano ao centro, né? Então, acaba sendo uma sociedade tecno-humano-centrista. E aí o conceito de sociedade inteligente, eu sou apresentado através da sociedade 5.0, né? Porque é bem isso, como você usa toda a tecnologia para poder a cidade ser inteligente para o cidadão que mora lá. Como que você entra no meio de cidade inteligente, cara? Esse conceito foi muito utilizado no Brasil Digital para Todos, que a gente faz parte também, Francisco Soetel, então tem uma turma incrível. Renato, esqueci de citar Renato Grau, que é um dos fundadores do Itesk também. Para mim, cidades inteligentes são aquelas cidades onde as coisas funcionam. Perfeito. O termo cidade inteligente é um dos termos mais controversos que existem. Desde a academia, existe ali uma infinidade de definições
na parte prática também. Então, eu gosto de sempre trazer de uma forma simples. A tecnologia, de fato, ela é importante, ela é essencial, mas eu trago ela muito mais para um meio. Porque ela acabou sendo fortalecido o discurso até por conta dos interesses comerciais. Então, né, o termo vem... A literatura traz desde a década de 60, mais ou menos, ali 70, parte de ficção científica, depois foi tendo uma evolução para a questão tecnológica de fato, e aí quando você entra no início dos anos 2000, principalmente as big techs, aquela parte da crise da internet, toda aquela coisa, ela entendeu que os governos tinham ali um grande potencial para desenvolver mercado, e aí começou a bater muito forte nesse conceito da tecnologia, né? E aí vem uma terceira onda, humanizando mais, entendendo que, assim, de fato, é sobre pessoas e não somente sobre tecnologia. Tecnologia cada vez mais se torna essencial. Mas, quando a gente traz para esse viés, a gente acaba excluindo grande parte das cidades. Por quê? O gestor, ele fala assim, pô, esse negócio de tecnologia não é para mim, é para o meu sobrinho, às vezes não tem essa facilidade. Por isso que eu gosto de olhar as cidades inteligentes como uma cidade onde as coisas funcionam. Até porque o gestor, tanto público quanto privado, ele tem uma proposição. Ele faz um planejamento com um foco específico, mas quem vai dizer se a cidade é inteligente ou não são os cidadãos. Então, dentro de uma mesma cidade, você tem uma pessoa que mora no centro, que mora a 2 minutos do trabalho, não pega transporte público, vai a pé da sua casa para o trabalho e volta, depois vai para a academia, tem todo um ciclo. Vamos entender se para esse cara é inteligente e para o outro que pega 2h30 de transporte público para chegar, mais 2h30 para voltar para o trabalho, que às vezes deixou o filho na casa de um parente para ir buscar, pegou um baita de um trânsito, às vezes pegou um ônibus, dependendo da cidade, sem recurso. Então, a inteligência, a questão de funcionalidade ou não, está muito mais, está numa ótica das pessoas, é igual qualidade. Então, ela é muito mais percebida do que... Mas para que se chegue nisso, a gente precisa democratizar esse acesso. Então, ter um olhar amplo. Então, um olhar de entender as diversas realidades dentro de uma mesma cidade, as prioridades para poder buscar formas de torná-la cada vez mais inteligente dentro da percepção do cidadão. Você já trouxe 2 temas aí que eu acho que são sensacionais. Primeiro, que para a cidade inteligente a tecnologia é meio, não fim. Sim. Né? E em muitos fóruns, quando se discute cidade inteligente, às vezes se inverte, né? E que a tecnologia faz parte cada vez mais, né? Isso não se tem dúvida, mas aí você traz um segundo ponto que casa muito com o que eu penso, sabe? Que é como que você transforma inteligente a ponto de incluir todos, né? Porque não pode ser inteligente para uns e não inteligente ou cidades burras para outros. Porque quando a gente vai para os extremos, a gente vê algumas coisas... A gente mesmo, dependendo... Quantas vezes teve a oportunidade de vivenciar alguém que mora numa área mais periférica? Eu nasci numa área mais periférica da cidade, que eu ia desde 12, 13 anos de ônibus às vezes para a escola, para natação, mas ali era um ciclo normal. Então, às vezes, você tem acesso a algumas áreas que não tem saneamento básico, que não tem alguns critérios, uma moradia digna, que você fala, nossa, mas tem gente que vive dessa forma. Então, às vezes, é uma questão de percepção. Então, a percepção e de priorizar e ouvir mais. Então, essa reflexão de que, assim, a gente precisa ouvir mais, a gente precisa conhecer mais as diversas formas que as pessoas têm vivido para falar o seguinte, ok, vamos planejar de acordo com a realidade e não a realidade de um grupo minoritário, normalmente, que tem mais acesso, então mais recursos, às vezes tem autonomia maior, mas que não reflete a realidade total da cidade.
Até porque, né, eu costumo dizer que, assim, a gente vive dentro de uma bolha, Total. né? Então, assim, a bolha que eu vivo, de longe, é a realidade. Isso não quer dizer que é melhor ou pior. Só é diferente da realidade. E dentro de São Paulo, a gente vive a bolha da bolha. É. Né? Porque por mais que você tenha regiões periféricas em São Paulo, e existem várias, cara, de repente a região periférica de São Paulo é muito melhor do que se você for para o meio do meio do meio do Brasil, sabe? Então, assim, aquela história de que nós temos vários Brasis dentro do mesmo Brasil é muito verdade. 2024, ano passado, né? Uhum. Depende de quando que o pessoal está assistindo. Eu peguei o carro e rodei 10 mil quilômetros de carro. Então, a ideia era vivenciar, de fato, culturas diferentes, locais diferentes, situações econômicas, sociais, e até para aprofundar essa questão do conceito de cidades inteligentes. Tá. Então, a gente percebe que felicidade também não está necessariamente vinculada totalmente com recurso material, mas a gente sabe que regiões mais remotas também você tem acessos que são mais simples, que falta conectar. Total. Então, os aspectos eles não são tão óbvios. Sim. Então, eu acho que a reflexão que eu trago muito é o seguinte: existem vários Brasis, como você colocou, e a gente precisa, de fato, ouvir, entender e criar ações e políticas que sejam, de fato, democráticas. E a tecnologia é uma forma de inclusão gigantesca quando bem utilizada, né? Eu não sei o quanto você compartilha disso, mas imagina, meu pai, ele declarava telefone no imposto de renda. Ele fazia investimento como Meu primeiro telefone. investimento foi um telefone. Não é? Quando eu trabalhava com meu pai na imobiliária, ele falou o seguinte: ó, vocês vão trabalhar para comprar o telefone e aí colocava para fazer a locação da linha ali. Exato. Nosso primeiro rendimento foi com o telefone. E hoje não é incomum a pessoa às vezes ter 2 ou 3 chips, né? Então você vê o quanto a tecnologia democratiza realmente o acesso, né? Por isso que eu acho que a tecnologia ela tem uma importância gigantesca, né? E trazer os conceitos assim da digitalização, do pensamento digital, ele é essencial, principalmente quando a gente vai para todas as classes sociais, todos os estratos sociais, para poder conseguir utilizar a tecnologia. Infelizmente, não são todos que utilizam da forma propositiva que poderia. Por falta de conhecimento, por falta de acesso. Então, a literacia digital, toda essa capacitação, eu acho que é essencial. Falta ainda mais investimento sobre isso, porque a gente tem que colocar as bases, fazer com que essa base de conhecimento suba cada vez mais, para que as pessoas entendam que também é para elas aquilo. E às vezes não é necessariamente algo que custa muito, mas é que se torna não acessível. Uma frase que eu ouço com frequência quando no Brasil Digital, né, que muitas vezes a gente tem que fazer uma alfabetização digital. E em parte é isso, né? Porque a tecnologia está aí. Se você aprender a como usar, putz, é um benefício gigantesco. E muda muito rápido. Então, assim, mesmo, às vezes, quem tem mais acesso não coloca como prioridade acompanhar. Então, o sucesso que trouxe até aqui, dependendo do segmento, se você não se liga nas mudanças, você pode ficar fora do jogo. Nossa, eu estava falando disso semana passada, cara. Eu tenho 46 anos, né? E aí eu estava falando com uma outra gestora, que é parceira minha, que ela tem quase 50 anos. E ela é assim, um fenômeno com Excel, manja. E aí a gente estava olhando o projeto da garotada que trabalha com a gente, a garotada, 20, 25 anos. Os caras mexendo uns troços de Power Automate, não sei o quê, mas fazendo umas coisas assim, que você fala assim, como, né? Aí ela falou assim, acho que eu vou ter que aprender uma coisa nova, porque eu falei, putz, ela chama Luciana, né? Eu falei, nossa, Lu,
Eu mal aprendi chegar no Excel aonde você tá, né? Então, assim, muda muito rápido mesmo, né? E não é mais garantia que você conhecer isso vai ser duradouro, né? E é questão de medir risco. O jovem, ali, quando está em início de carreira, qual que é o risco que ele tem? Então, às vezes, ele consegue... Por isso que a gente tem que trazer a cultura da inovação, essa cultura digital, quanto antes, para que comece já com uma visão de oportunidade, porque esse ponto de partida de conhecimento, ele pode ser encurtado. Logicamente que quem tem mais acesso, isso você já tem um ganho, uma velocidade Você sai na frente. muito maior. Sim. Então, isso para quem está na base. Quando, mesmo para empresas, para negócios, para cidades já desenvolvidas, o risco ele se torna cada vez maior. Então, quando vem alguém que busca novas formas de resolver aquele problema e você não se ligou, se acomodou dentro de uma rotina, pode ser que você coloque tudo a perder. E aí, outro ponto importantíssimo, né? Porque inovação, ela que você traz de calcular o risco, né? Porque a inovação, ela está muito ligada com cultura de erro, né? Não que o erro é bonito, você vai romantizar, mas erra, aprende, acerta, né? E quando você vai para um governo, quando você vai para uma empresa muito grande, mesmo uma Big Tech, o erro pode custar muito, né? Então é a ideia do transatlântico e do jet ski, né? Mas também tem um outro conceito por trás que é o de aprendizagem, né? Porque, imagina, talvez hoje para aprender algo, antes eu tenho que esvaziar a xícara para caber café novo e quente, né? Uma vez que a gente gosta bastante de café. E às vezes, pelo apego com aquele café que já está frio, eu deixo de beber um café extremamente melhor, extremamente gostoso. E o jovem, muitas vezes, ele não se prendeu ainda, ele não tem esse apego formado. Então, para ele, enche xícara, esvazia xícara, é muito mais rápido, é muito mais simples, né? É que a inovação foi romantizada por muito tempo também. Igual empreendedorismo. Igual empreendedorismo. Para mim, inovação a gente buscar novas formas para resolver os problemas. Perfeito. E que gere valor. Então, na ponta, ok, não é só fazer o novo diferente. Buscar novas formas para gerar valor. É isso. E isso, de fato, você contempla um ciclo contínuo por essa busca de olhar os problemas, olhar as necessidades e testar formas para resolver aquilo. Isso para empresas novas ou para empresas já existentes. E às vezes a rotina ela consome. Ah, mas tem uma série de burocracias para negócio? Tem. Tributárias, fiscais, de mercado, e que às vezes não separa tempo para esse olhar. Então, o olhar da inovação ele é importante, porque às vezes você chega à conclusão de que, opa, eu achei um caminho novo que eu posso até destruir meu próprio negócio. E aí você escolhe quando ou se você está disposto, porque se você não encontrar, talvez quando alguém encontrar antes de você um caminho, pode ser que seja tarde demais. Lógico que depende muito de segmento, depende muito de uma série de fatores, mas às vezes quando alguém encontra uma nova forma, muitas das vezes a gente vê o empresário reativo de não querer, não, mas isso aqui é passageiro, e dependendo de como que isso evolui, pode ser drástico para o negócio. E aí quando a gente olha pelo lado de cidade, como é que a gente traz também esse olhar para a população como um todo? De como resolver novos problemas. Para que ela caminhe de uma forma participativa. Perfeito. Não é nem como resolver novos problemas, são novas formas de resolver os problemas que existem, né? E essa romantização, semana passada a gente estava fazendo um painel e entrou na discussão, né? Só fazendo um adendo, porque isso contribui para o que a gente traz com a parte de cidade inteligente. Entrou numa discussão do que caracteriza uma startup. E começou a ter uma discussão gigante assim, a startup tem que ser disruptiva. Eu falava, não, startup tem que resolver um problema e ser escalável. É diferente. Se for disruptiva, ótimo, mas não necessariamente tem que ter. E aí eu vejo que isso se confunde muito com o conceito de inovação de tem que ser disruptivo. Não.
E até o lance de escalável também, ele é bastante complexo. Total. Até porque, para ela ser escalável, você vai ter que passar por um tempo em que você tenha rendimento externo para poder bancar aquilo. Claro. Porque você não abre um negócio, você abre com 0 clientes. Então, vai muito da realidade de cada empreendedor, de cada mercado, porque assim, até você conseguir os primeiros clientes que você ainda vai testar o mercado, você vai testar o produto, você vai testar uma série de coisas. Se o empreendedor não pensar em como colocar o dinheiro no caixa, seja ele inovador ou seja ele braçal, Total. vai morrer. Vai. Então, assim, a não ser que ele tenha uma fonte de renda externa que permita com que ele teste sem necessariamente colocar dinheiro no caixa. Então, muitas das vezes ele tem que começar como não escalável num paralelo. É isso. E na outra parte, achando uma forma de escalar, porque aqui vai entrar, de fato, ele vai gerar um rendimento grande, mas esse meio termo aqui, ele é complexo, porque até achar a escalabilidade, grande parte não tem fôlego financeiro, e aí coloca a culpa de, ok, o Brasil não tem muito investimento, não tem muita oportunidade, mas eu sempre gosto de falar o seguinte, como é que a gente joga em cima da realidade que nós temos? A regra é essa, como eu jogo o jogo. O cenário é esse, tem dinheiro, não tem dinheiro, quando abriu já sabia disso, vamos ver como é que a gente lida em cima da realidade, e não em cima daquilo que seria só um modelo ideal. Não, né? total. E aí, trazendo para a realidade, né, modelo ideal, sei lá, quando a gente pensa em cidade inteligente, é uma cidade toda autônoma, que tudo funciona, e talvez esse seja o caminho de cidades inteligentes daqui a alguns anos, mas para a realidade, são problemas muito mais simples, né? Quando a gente olha... Vamos trazer para o ABC, né? Porque uma vez que a gente está no ABC, acho que é legal a gente focar na realidade daqui. Na sua visão, quais são os principais problemas que o conceito, a ideia de cidade inteligente pode ajudar a resolver? Cidade inteligente, para mim, eu sempre gosto de falar o seguinte, ela tem que começar nos bastidores. Legal. A gente tem que começar fazendo o alinhamento dos interesses. A gente tem que ser muito realista em relação a isso. Então, a gente tem que deixar de politizar o tema e tratar para uma camada de entendimento dos interesses. Porque, às vezes, dependendo, a resolução de um problema fere o interesse de algum agente público ou privado, de alguma estrutura. Então, para mim, essa é uma das bases. Uhum. E aí a gente entra na questão mesmo de um diagnóstico geral. Uhum. Áreas mais centrais, áreas mais periféricas, áreas... às vezes uma comunidade que não tem tanta estrutura. Quando a gente coloca um mapa macro das diversas áreas, a gente passa a fazer correlações entre elas. Perfeito. E entender quais são as prioridades. Porque daí a gente precisa... Vai falar assim, dá para atacar todas de uma vez só? Tem coisas que a gente tem resultados de curto, tem coisas que a gente tem resultados de médio, tem coisas que a gente tem resultados de longo. Então, e tem coisas que não é one size fit all. Exatamente. É tamanho único, tipo, eu vou fazer isso e resolve para todo mundo. Exatamente, é isso. Então, quando a gente traz nos bastidores, sem necessariamente colocar como uma promessa pública, porque quando a gente já coloca como uma promessa pública que tem um projeto fechado, essas pessoas que estão fora do interesse vão lutar para que aquilo não aconteça. Porque não vai ver valor. Seja partidário, seja por interesse financeiro, seja por especulação, uma série de outras coisas. Então, por isso que esse trabalho forte nos bastidores e com intencionalidade de resolver, para mim, é um dos fatores prioritários. Porque você já sabe, consegue entender um mapa de risco e um mapa de prioridade. Tanto aquilo que você tem recurso financeiro, aquilo que você tem recursos humanos. E quando você faz esse mapeamento, inclusive dos agentes desse ecossistema, você passa a perceber que já tem bastante gente tratando sobre aquele tema, mas de uma forma não articulada. Boa. Então,
para muitos dos problemas, você já tem alguns agentes se movimentando. E, às vezes, só de você colocar luz em quem já está trabalhando naquilo e buscar integrar, às vezes, sem recurso, você já consegue ter um encaminhamento. Então, eu acredito num conceito que a gente chama de plataforma de negócio para cidades. É como se a gente tivesse, como se fosse um Apple Store. Tá. Então, você tem os aplicativos que você tem dentro dessa Apple Store, que no caso de cidade, você tem os projetos, você tem os diversos agentes que têm atividades dentro dessa cidade, dessa plataforma. Então, ao invés de eu chegar e criar um novo projeto para algo que já existe. Para algo que às vezes já está dentro da plataforma, e aí eu vou gerar uma concorrência com alguém que está tentando resolver a mesma coisa, só para dizer que fui eu que fiz, seja eu como prefeitura, seja eu como outro agente, eu já retardei o processo de resolução, porque eu não sabia nem que esse cara existia. Quando eu faço esse mapeamento, eu falo, opa, tem coisa que já tem gente... Às vezes ele não tem recurso, às vezes ele precisa só com uma divulgação eu já consigo fazer com que aquilo desenvolva. E aí você vai cuidando muito mais dessa articulação do sistema todo do que necessariamente querer criar ações do zero. Uhum. Então, quando a gente parte desses conceitos eu falo, mas são básicos? Sim. E às vezes você vai criando oportunidades também para teste. Para o erro, mas errar em política, em gestão. Sim, mas qualquer empresa, Mas quando você faz de uma forma engajada, em que você conscientiza todos esses agentes que participam, esse erro se torna coletivo. O erro e o acerto, ele não precisa ser comemorado de forma individual. Porque daí a ideia é fazer com que todos os que participam dessa plataforma vendam e tenham orgulho dela. Tenham orgulho de morar naquela cidade. Tenham orgulho de empreender naquela cidade. E aí, quando a gente traz para a nossa região, é isso. É nisso que eu acredito. Quando a gente criou, lá em 2017, o programa Santo André Cidade Inovadora, né? O prefeito Paulo Serra, na época o secretário Ailton, o prefeito Gilvan Júnior, um baita de um inovador, também trabalhava com a gente ali. A ideia era muito de testar, de entender essa vocação, tanto que o Paulinho criou esse mote de que a vocação da cidade é a inovação. Né? Então, nesse olhar de, testa-se, traz as pessoas, ouve, porque daí você passa a aprender e vai criando uma maturidade na linha do tempo, e os agentes, os gestores internos também passam a entender esse comprometimento pela métrica de resultado. Não deu certo por aqui? Faz um ajuste, faz uma correção. E isso entrando dentro de uma rotina. Você vai vendo os resultados de longo prazo. Às vezes você tem que fazer uma relação intersecretarias, às vezes você tem coisa que é intermunicipais, então você tem o papel do consórcio, da agência. Total. E aí você vai... expandindo dentro das prioridades que você tem na cidade. Você está trazendo um conceito que a Apple usa muito, né? Porque o Steve Jobs falava assim, que muitas vezes criava-se o recurso e depois procurava para quem ia vender. E o que a Apple fazia era diferente. Ela colocava qual era a dor que precisava resolver e aí desenvolvia o recurso para desenvolver aquela dor. E o que você está falando é isso. Olha... faz o mapeamento, entende, porque de repente pode ser... Isso a gente vê muito acontecer em empresa e eu acredito que governamental deve acontecer o mesmo. É uma ideia genial para quem está no gabinete. É uma ideia genial, sim, mas para o cara que está lá no dia a dia, fala assim, putz, está complicando minha vida. E aí acaba não tendo aderência, faz todo um programa, e a hora que vai implementar não dá certo. Por quê? Porque não ouviu quem é o usuário, né? Quem é o cliente potencial, né? Eu gosto sempre de fazer uma curva progressiva. Né? Então, gerar menos expectativa no início de todo o projeto. Quando você vai aprendendo, você vai conhecendo o terreno, você vai engajando os parceiros. E aí, quando o projeto se torna público, você já conseguiu entender as barreiras, os riscos, aquilo que tem de engajamento, a integração, e aí se torna cada vez mais sólido.
quando você gera uma expectativa muito alta na largada, próximo passo dificilmente é continuar crescendo. Você vai tendo uma baixa. Quando E você vai ajustando. Então, você vê, recentemente, falou sobre uma linha do metrô. Divulgou tudo antes do projeto de mapeamento. E aí descobre que você tem parte do solo que você não pode passar um metrô. E aí, como é que você faz? Às vezes dá para fazer outros caminhos, mas às vezes você trava uma licitação e gera expectativa novamente. Então, são coisas que, quanto menos expectativa e mais um jogo real, você tem uma coparticipação. Então, mas daí você também divide o resultado com os parceiros que ajudaram a construir. Mas de forma prática, você não consegue resultado nenhum sozinho. Como empreendedor, você sabe disso. Né? Às vezes eu ouço assim, eu vou abrir minha empresa porque eu não quero ter mais chefe. Puta besteira. O seu cliente vira seu chefe, seu funcionário vira seu chefe, de certa forma, o governo vira seu chefe. Né? Então, você não consegue fazer nada sozinho. Vai trabalhar de fim de semana, vai trabalhar à noite, de dia. E vai ficar doido, né? Acho que os rótulos, eles acabam estragando as coisas. Então, por isso que tem que viver. Tem coisa que é a realidade. Não. Vive, sente. E trazendo essa parte de rótulo, né? Porque eu acho que é bem bacana que hoje a gente acaba vivendo numa sociedade que tem muito rótulo, né? Quais são os rótulos que você acha que prejudicam o conceito de cidade inteligente? Acho que o rótulo, somente tecnologia, de que é algo extremamente caro. Acho que esses são rótulos que prejudicam muito, porque quando você vai conversar com gestores de cidades menores, grande parte das vezes isso não está na pauta. Porque eles acham que é algo para grandes cidades. Então, trazendo esse conceito de que é buscar caminhos, né, de fazer com que as coisas funcionem de fato, isso é democrático, isso é para todos os municípios. Então, está muito mais em trazer essa cabeça de resolução dos problemas do que necessariamente o uso da tecnologia. Porque quando você tem esses desenhos dos processos, sabendo o que você precisa resolver mapeado, você consegue encontrar recurso. Seja de governos externos, Estado, federal, algum órgão internacional, ou atraindo empresas para investirem. Porque você mostrou que sabe onde que você quer resolver. Então, o recurso, ele não é o grande problema. Mesmo que seja para depois investir em tecnologia para resolver esse problema, você vai ter gente interessada, porque você mapeou, entendeu o que precisa ser feito. Os agentes, quando chegam, você já tem uma segurança e você mostrou a intencionalidade de que você quer resolver aquilo. Então, são coisas que... Por isso que eu falo, cidades inteligentes, conceito de cidades inteligentes é para todos. Boa. Você tá trazendo, né? Eu lembro quando eu converso com startup que você precisa do quê? Eu preciso de investimento, preciso de dinheiro. E aí eu olho e falo assim, não, você precisa de outras coisas antes de dinheiro, porque se você tiver dinheiro, desculpa a palavra, você vai fazer uma puta cagada, cara. Porque tá faltando um monte de coisa antes. É gestão, você precisa de gestão. E aí, quando a gente cai para a questão de inteligência artificial, se você não tem processo, se você não sabe onde quer chegar, como é que você vai usar o potencial da inteligência artificial? Como é que você vai conectar? Você não tem uma política de dados, você não tem informações, você não vai nem saber o que você vai trazer para dentro de uma inteligência artificial e nem o que você espera a partir daquilo. O que você faz? Não usa. Então, a própria inteligência artificial para governos, a gente vê muitos lugares que não começaram nem a tatear, porque acha que está muito distante. De novo, começa de baixo, vai traz ali um especialista para poder dialogar, para poder trazer informações sobre aquilo, vai desvendando cada fase, porque se a cidade não tiver a política do planejamento, execução, mensuração, ela vai ter dificuldade de usar qualquer tecnologia, qualquer novo sistema, qualquer oportunidade, porque a intenção não está em resolver os problemas que tem ali dentro da cidade e de reconhecer aquilo que tem de bom também. Né? Não, e assim, nem que for para você usar tudo isso como uma puta plataforma econômica.
né? Porque imagina o quanto você pode trazer de investimento que vai gerar emprego, de novas empresas para resolver o que foi mapeado, é extraordinário. Exatamente. Eu falo do nosso ABC, eu sempre bato nessa tecla de que, mas é uma ex-cidade, ex-industrial, né? Esse negócio de ex. Pô, a gente tem tanta potencialidade nova, né? O próprio ITESC tem um trabalho incrível do CPL, Exato. TIC. A gente sabe desse engajamento junto, o Sebrae também, Fábio, grande parceiro, Fábio Costa, grande parceiro que é do Sebrae, mas do ecossistema como um todo. Às vezes a gente deixa de valorizar aquilo que existe. Então a gente tem startups hoje no Grande ABC, na área de RH, muito forte, referência nacional. A gente tem diversos setores que a gente precisa mostrar isso de uma forma efetiva. Todo mundo tendo os mesmos números, todo mundo batendo na mesma tecla, para gerar o reconhecimento externo e fortalecimento disso, de toda essa estrutura. Então, a parte do branding, a parte do fortalecimento da imagem das cidades e da região como marca, para mim é algo também extremamente importante que deve ser colocado em pauta, deve ser discutido, porque a gente precisa fazer com que as potencialidades que a gente tem aqui dentro sejam enxergadas, e aí não é nem só fora. Volto para aquela questão do mapeamento que a gente fez ali em 2017, a gente fez um mapeamento do ecossistema, que grande parte das pessoas de dentro da região não sabe o potencial, aquilo que a gente já tem aqui dentro, não é aquilo que a gente está planejando ter, não. O que já tem de agentes extremamente relevantes dentro da região. Até para tirar um pouco de síndrome de cachorro vira-lata, né? Porque eu não sei se você tem essa percepção, mas aqui olha-se muito para fora. E eu diria que talvez 90%, se não 100% das soluções estão todas dentro da região, né? Às vezes a gente precisa reconhecer e articular. E colocar junto. Colocar junto, né? E mostrar. Falar o seguinte, a região é isso. Porque a gente tem também, por ser ao lado, né? Fazer parte da Grande São Paulo. Perfeito. A gente fica muito... é Grande São Paulo, aqui é Grande ABC. Então a gente tem essa potencialidade. A gente tem grandes mentes sendo formadas há anos aqui. Instituições de ensino. Sim. Então a gente tem desde Federal do ABC, Mauá, FEI, Univesp. Então a gente tem uma série, assim, o capital formado aqui é gigantesco. A gente ainda tem grandes indústrias aqui. A gente tem um ecossistema de tecnologia. O Fábio fala os números, né? Mais de 10 mil empresas só de tecnologia. Então tem uma série de agentes aqui. A gente precisa reconhecer e criar esse senso de pertencimento cada vez maior, porque quando você pensa eu vou mudar minha empresa daqui de São Caetano ou de Santo André, de São Bernardo, para São Paulo. Eu tenho que falar, não, vale eu deixar aqui, né? Eu tenho que sentir esse valor, esse senso de pertencimento para amarrar. É simples, eu saí daqui e a maioria, se eu troco daqui para São Paulo, às vezes você nem percebe que o cara saiu. Quando você vai criando esse senso, essa comunidade, né? A gente fala do ABC Valley, o ITESC também fomentando CPL, traz muito para esse lado de que vamos valorizar, vamos mostrar quem são os agentes, vamos articular, buscar trazer recurso, trazer parceiros, fazer com que isso movimente para que as mentes que são formadas aqui continuem aqui, tenham prazer de investir, de construir e fazer a região crescer. Eu converso bastante com o Ricardo da Talent Senior, né? O Ricardo Rezende. E ele fala assim, cara, sabe uma diferença que eu vejo gigantesca? Você vai, por exemplo, São Paulo, toda semana você tem 2, 3 eventos falando de inovação, tecnologia, tal. E aqui no ABC parece que ainda é um pouco mais acanhado, né? E aí eu fico pensando, cara, com tanto de empresa que a gente tem aqui, dava para fazer evento quase todo dia para promover o ecossistema, sabe? E muitas vezes para as startups faltam realmente oportunidade de cliente, né? Mas por que eu quis falar de cidade inteligente? Porque a gente tem uma quantidade extraordinária de startup.
se elas começarem a olhar para o que está mapeado, ela abre uma empresa começando com cliente já. É isso. E assim, questão de eventos, aqui na região, se a gente for olhar, tem pelo menos um evento por semana, às vezes tem 3, 4. Uhum. Mas falta divulgação, então. Falta, às vezes, concentrar. Exato. Mas tem. Exato. Tem bastante de qualidade. Sim. Dou um dos exemplos que a comunidade como um todo organiza, que é o Problema-Solução. Que é muito legal. É um evento incrível, que você chega lá, apresenta seu comunidade do ABC Vale, integrado com outros agentes, apresenta o problema, vem outro empreendedor, vai dar uma sugestão de como resolver, e depois no coffee, ali na cerveja, vai se aprofundar e vai gerando esse vínculo humano. Exato. Às vezes você tem um problema que outros já passaram. O próprio Tasks Connection. O Task Connection que teve incrível. agora em setembro, tinha quase 150 empresários e pessoas. Sim. E acontece uma vez por ano. Putz, é sensacional, né? A Semana da Ciência e Tecnologia que teve agora, tanto de São Caetano como de Essa Santo semana André. foi densa a quantidade de coisa que teve. Rapaz, foi uma semana que eu tava falando pra minha esposa, quando chegou na quinta, falei, nossa, parece que passou umas 3 semanas. Teve na Mauá também, né? Teve na Mauá. Na Mauá, o pessoal vai ficar bravo, né? Confundir Mauá com Feio. Teve na São Caetano, promoveu bastante coisa. Santo André promoveu bastante coisa. Teve vários painéis. Foi Mas, uma às vezes, semana infelizmente, às vezes o empreendedor... Lógico que tem fases e fases. Às vezes não coloca na agenda para participar. Eu sei quanto que é o esforço, né? Tem família, você tem a empresa, você tem mais... Colocar, às vezes, pelo menos algumas horas para participar de eventos é de fato transformador e cria esse senso de comunidade. É mandatório. E esse é um conceito que eu acabo focando muito, sabe, o Felipe? Olha para o que é problema real e latente para você criar a solução para isso, né? Eu sou apaixonado por pitch reverso, né? Porque quando a empresa traz um pitch reverso, eu tenho esse problema. Eu falo, puta oportunidade para os startupeiros de... eu já vou começar resolvendo, já vou começar com o meu primeiro cliente, porque o primeiro cliente é difícil para qualquer um, né? E esse mapeamento que você fez, né? O seu time fez em 2017, é um potencial de oportunidade de negócio gigantesco. Sim, sim. Vou dar um exemplo de hoje, né? Então, hoje eu estou projetando 2 cidades que a gente chama de realmente inteligentes do zero. Tá. Por que realmente inteligentes? Porque a gente busca olhar pela ótica dos problemas reais das pessoas, do ecossistema como um todo e como desenvolver, né? Então, a gente... Entre um dos parceiros que nós temos é a Universidade de Harvard, tá, em que o nosso projeto de cidade da Ucrânia, né? Então, é uma no sertão da Bahia e outra... Na Ucrânia para o pós-guerra. Uhum. O nosso projeto da Ucrânia, a gente foi escolhido como um case dentro de Harvard e os alunos, a gente mentora os alunos para encontrar soluções para alguns problemas que a gente apresenta. Olha que sensacional. Então, a gente traz o projeto para dentro, coloca alguns problemas que nós temos para resolver e dentro da estrutura do curso, os alunos participam, né, durante... Os 2 semestres, encontrar soluções para cada um dos recortes que eles escolhem, apresentam, e dali pode ser continuar para a implementação, para a estruturação de empresa ou de negócios que ali já existem, dentro desse conceito de inovação aberta. Então, assim, essa dinâmica, eu acho que ela é essencial. Problemas, caminhos, testes, alternativas para que a gente busque soluções que sejam viáveis para resolver, né? Até para startup conseguir investimento, né? Porque essa é outra coisa que teve uma romantização, que investidor anjo vai apostar na ideia. Não, ele vai aplicar o dinheiro e quer o retorno do dinheiro dele, né? É muito mais... possível ele aplicar o dinheiro em cima de algo que vai resolver um problema que é visível e identificado, porque a chance de retorno dele é maior. É por isso que fala muito da questão que investe no empreendedor.
né? Exato. Então, qual que é a segurança que o investidor tem também de que o empreendedor ele vai querer continuar, que vai seguir com aquela ideia, que está priorizando aquilo como negócio de fato. Então, tem uma série de fatores que a gente precisa reduzir o risco para todo mundo. Até porque para o empreendedor também é um risco. Então, às vezes, tem muitos momentos, e quando a gente conversa com os empreendedores também, que às vezes vale correr um risco sozinho, sem comprometer um dinheiro externo, de algo que às vezes você está investigando, ou pode ser que você já tenha validado alguma hipótese, ou pode ser que você já tenha uma maturidade grande do mercado, em que você já enxerga o problema de muito tempo de dentro, que você já tem essa maturidade reconhecida, que às vezes o investidor ele não quer saber, ele quer estar com você. Vamos voltar para o ABC. A gente vai e volta, e colocando o ABC como realmente um polo de inovação, que eu acredito, né? Não só Santo André, mas as 7 cidades. Hoje, quando você olha como polo de inovação, quais são as barreiras que você ainda enxerga no ABC? Boa pergunta. As barreiras como polo de inovação. Acho a barreira é a proximidade de São Paulo. Eu acho que é uma barreira que precisa ser considerada, porque para sair daqui e ir para um hub externo, sim. Acho que essa síndrome histórica de que não, acho que a gente tem que reconhecer. Acho que falta integração, falta esse espírito de comunidade, de teia mesmo, né? De teia, de você ter ali uma frequência de relacionamento com as pessoas, que a gente vê outras comunidades fora, outros ecossistemas que... A gente tem um núcleo de pessoas que se engajam, e isso é muito bonito de ver, e você vê o progresso disso muito forte. Diversos empreendedores que há anos participam e continuam crescendo, mas eu acho que a gente tem um potencial ainda muito maior, e você só consegue isso participando das atividades. Exato. Participando de eventos. Mas é só evento. Mas não. Você começa a conhecer gente nova, que isso vai criando um processo contínuo. Então, acho que esses aspectos... Acho que a questão de investimento é algo que eu acho que a gente tem um potencial de trabalhar melhor. Tá. Então, aqui a gente nunca teve muito essa cultura de trazer o investidor, de a gente fortalecer os investidores internos. A gente tem muitos investimentos que foram captados. A Layers, que é uma startup de educação, por exemplo, agora captou alguns milhões de reais. A gente tem uma série de outros que captaram. Mas eu acho que vale ter essa estrutura mais robusta tá. que propicie em cada etapa, desde a ideação, tração, enfim, todas as etapas, essa proximidade com investidores. Tem a gente está falando dos lados que tem de risco, mas tem os potenciais, tem muita coisa que a gente avançou. A gente tem alguns programas que rodam já há algum tempo. Você tem o Start do Sebrae, você tem a própria Parque Tecnológico de Santo André, que tem ali o programa de inovação. O Manhane o Ricardo veio aqui, né? Apresentar. Então, você tem alguns programas que, na linha do tempo, vem mostrando a importância até para o fortalecimento dessa base. Aí, falando em base, eu acho que uma coisa que a gente precisa retomar muito é o estímulo para quem ainda não está dentro do ecossistema. Boa. Então, às vezes esse processo contínuo dentro das universidades, dentro das escolas, para a gente ir trazendo cada vez mais. É um trabalho bem bruto. As prefeituras fizeram isso ao longo do tempo bastante. O próprio Sebrae também fez, o ITESCS também fez muito isso, mas pelo menos onde eu tenho visto, diminuiu um pouco esse ritmo e tanto o ABC Jobs. Sim. É uma das coisas que foi muito fortalecido ali, que você vai conectando, né, a universidade com empresas, com oportunidade de trabalho. Mas acho que são coisas que dá para institucionalizar, não deixar o ritmo cair. Logicamente, trazer parceiros que ajudem a fomentar financeiramente, estrutura de projetos. Então, acho que são alguns riscos que, principalmente quando a gente tiver a quantidade de formandos em áreas estratégicas que nós temos aqui, vai engenharia, administração, matemática, uma série de cursos que a gente não deixar
esse potencial humano sair tanto para outros ecossistemas quanto para fora do Brasil também, que é um processo que acaba sendo a disputa global. E quando a gente olha para a cidade inteligente, quais são as principais barreiras que você ainda vê hoje? Acho que a principal barreira é a gente democratizar o acesso do que é a cidade inteligente, de fato, tirando esse vínculo com tecnologia, só com gastos. Então, a gente trazer um pouco mostrar o que é, de fato, uma cidade inteligente. Eu acho que acaba unindo, mostrando, opa, isso é para todos. E isso trazer como prioridade dentro das gestões de cima para baixo. Os prefeitos trazendo essas reflexões para os secretários, e aí fazendo com que aos poucos o conceito de cidade inteligente, de inovação, esse foco por criar um ambiente onde as coisas funcionam, em que tem esse olhar pela resolução dos problemas, se torne algo, um processo natural, não só dentro das cidades, mas assim, trazendo para o micro, para os secretários, para os gestores, até chegar na ponta para a população, entendimento dos conceitos de inovação, porque a gente começa a integrar os diversos agentes para um único fim. Então, essa parte da integração, e mesmo prefeitura entendendo que ONGs, privados, todo mundo, muitas das vezes, tem interesses que são similares e que a gente dissipa muito esforço. Então, essa integração, para mim, eu acho como fundamental. E se a gente traz isso, a gente consegue utilizar um potencial que é gigantesco na região. Você está falando, eu lembrei do Diego. O Diego ele tem uma startup social em que, entre um dos projetos, ele leva a tecnologia para as comunidades, né? E aí a gente estava conversando uns 15 dias atrás. Ele falou, cara, eu vou mudar o meu projeto porque assim, a minha preocupação era levar conhecimento de tecnologia. Só que eu não estava me preocupando em aplicar esse conhecimento. E aí, qual que é a ideia dele agora? Ele vai dar o conhecimento de tecnologia, mas, em contrapartida, os alunos da comunidade vai usar aquele conhecimento para resolver os problemas da comunidade. Da tiazinha que faz bolo, do tiozinho que tem um mercadinho, né? E eu falei, puta, isso é sensacional. Se você for ver, isso é conceito de cidade inteligente na base. É isso. E que não é só dentro do governo. Não é. É exemplo de um terceiro setor. Como pode atuar e como está atuando no caso do Diego. Exato, perfeito aí, Diego. Quero te conhecer. E é isso que eu ia falar, eu quero fazer a ponte entre vocês. E aí, pegando esse gancho, se o Diego estiver sozinho, às vezes com um olhar junto, integrado com o projeto que a prefeitura tem, ou com o centro comunitário tem, dentro da mesma linha, pode somar esforços para a mesma coisa. Exato. Mas se o Diego, às vezes, estiver ali isolado, às vezes vai faltar recurso para ele fazer rodar. Ele vai ficar enxugando gelo. Ou, às vezes tem gente que precisa da mão de obra, que às vezes ele capacita dali, ou precisa do mercado para o empreendedor que ele capacitou para poder acessar outras coisas. Então, eu acredito em ecossistema. Então, como é que, a partir da iniciativa do Diego, que ali é privado, ou às vezes ele é o terceiro setor, sem fins lucrativos, pode gerar integração com outros agentes para que aquilo não morra. E a gente tem muitas excelentes ideias e projetos que acabam morrendo porque fica isolado, seja por falta de recursos, seja por falta de parceria, seja por falta de integração, às vezes não conseguir priorizar dentro da agenda, porque é o seguinte, quando você está fazendo um projeto desse, você está deixando de fazer uma série de outras coisas. Exato. E às vezes aperta financeiramente, aperta a família, e você vai acabar fazendo outra coisa. Exatamente. Então a gente não pode deixar esse tipo de iniciativa morrer, porque senão a gente vai sempre, gera uma expectativa, pô, vai dar para atacar, mas não deu para viabilizar. E volta, e os problemas continuam ali abertos. Ô Felipe, a gente já está indo para o final, nem parece, mas... e hoje foi um dia bem interessante, porque
antes eu conversei com o Juliano, agora contigo, mas são duas pessoas que eu ficaria aí, sei lá, 3, 4 horas conversando de tanta coisa bacana que tem. Mas para a gente caminhar para o final, qual é, na sua visão, o futuro que você enxerga de cidade inteligente pro ABC? Para mim, eu vejo as diversas áreas funcionando de uma forma harmônica, que a gente tenha na ponta uma qualidade de vida pro cidadão. É isso que eu vejo de potencial. Eu vejo que as cidades têm evoluído, mas que dá para potencializar ainda mais, trazendo essas reflexões de uma forma consistente e integrando os diversos agentes. Eu acho que eu vejo isso com muita clareza, e aí integrando o ecossistema de inovação com a ponta de lideranças comunitárias, com as prefeituras tendo planos cada vez mais consistentes e focados nessa resolução. Eu acredito demais no potencial que a gente tem no ABC, nas 7 cidades, e eu acho que cada um de nós, como cidadãos, quando a gente sai daqui, a gente tem que vender o nome ABC de uma forma... E aí, problema a gente resolve dentro de casa, quando a gente sai daqui, todo mundo tem que vender ABC, e aí não é só Santo André, eu venho de Santo André, eu sou Condão. A gente tem que vender essa marca ABC, porque isso faz com que todo mundo cresça. Família, amigos, todo mundo tem seu problema em casa, mas fora a gente tem que mostrar aquilo que a gente faz bem, aquilo que a gente resolve, e fazer com que a população, o empresário, todo mundo tenha orgulho de viver, de morar, de empreender, de trabalhar na nossa região do Grande ABC. Seria sensacional esse ser um projeto liderado pelo consórcio que una as 7 cidades, né? Sem dúvida. Porque quando a gente fala de colocar os players para conversar, não é só de uma cidade, são das 7 cidades. Exatamente. Né? Às vezes pode surgir dali, ou às vezes pode chegar o ITESC, sentar com o consórcio. Consórcio, vamos fortalecer isso nos bastidores, sem criar primeiro, volta para o início da nossa conversa. Vamos trazer isso real, falar o seguinte, como é que a gente pode vender melhor a marca ABC? E a gente começar a juntar os diversos agentes e de forma estruturada fazer isso, não com aquilo que nós fomos apenas, com aquilo que nós somos e aquilo que nós projetamos ser ainda melhor. Que é um pouco do que o Parque Tecnológico de Santo André fez, né? Porque assim, agora vem a inauguração da sede física e tal, mas já vem trabalhando em rede desde 17 sem ter a sede física. Exatamente. É um pouco disso, é trabalho de bastidor, né? Ô Felipe, obrigado por você primeiro ter reservado um tempo para a gente conversar, mas eu tenho certeza que esse é um dos episódios do ITESC Talks que, seja a pessoa apaixonada pelo conceito de cidade inteligente, vai tirar insights, seja a pessoa um startupeiro ou um empreendedor, vai tirar vários insights aqui de negócio. Cara, eu queria te agradecer de verdade. Obrigado. Fernando, eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer enorme. Deixar um agradecimento, Luísa, Luciano também, toda a diretoria. Eu sei o quanto que a diretoria é envolvida, trabalha. A gente tem grandes desafios que estão sendo enfrentados de uma forma muito estruturada. Deixar um abraço para todo mundo que está participando também, interagindo. Deixa os comentários também. Siga todas as redes do ITESC, que é importante para gerar esse engajamento. E vamos valorizar cada vez mais nossa região do Grande ABC. Vamos vender ABC dentro do Brasil, fora do Brasil, porque a gente tem o potencial de mostrar quem nós já somos e o potencial de sermos cada vez melhores. Perfeito. Pessoal, esse episódio está subindo agora dia 27, né? Hoje é dia 27 de novembro, tá? Outubro. Novembro. Sobe novembro. Perfeito. Sobe novembro. Sobe dia 27 de novembro. Mas a gente tá gravando em outubro. Qual que é o convite que eu quero fazer para a gente poder fechar? A gente está entrando em dezembro, e dezembro sempre vem um período da gente realmente fazer uma reflexão de tudo que foi feito, sabe? E de tudo que a gente quer mudar para o próximo ano, e aí principalmente para quem é empresário, empreendedor, startup,
olhe os problemas que existem para você poder propor soluções para o que já é do dia a dia real, sabe? Inovar não é só ser disruptivo. Inovar é resolver problemas de formas novas, de formas mais eficientes. E aí eu tenho certeza que com isso a gente está caminhando para que o ABC possa ser uma região mais inteligente do que já é em algumas áreas e do que pode ser e tem potencial em outras. Tá? Bora lá, eu vou deixar a rede do Felipe aqui, os contatos dele. Vai lá, enche ele de pergunta, que ele é gente boa pra caramba, tá? E bora lá, acompanha aqui o iTasks, porque tem bastante coisa que vai acontecer nas próximas semanas. E eu tenho certeza que para você é importante, pra gente é mais importante, porque o iTasks só faz sentido quando tá junto de vocês. Valeu!